quando um homem e uma mulher se encontram, o que está acontecendo? Por trás deles, no astral, no campo, tá? Não vamos romantizar. Todo mundo tem um campo. Esse campo mórfico, ele é um ímã e ele atrai determinadas situações. Esse ímã vai de acordo com seus pensamentos. Esses seus pensamentos, eles transbordam e acabam tornando o seu ambiente um ambiente cheio dos seus pensamentos. E aí você atrai as situações, ok? Então, tá o homem e a mulher nessa mesma situação. Todas as pessoas no universo estão nessa mesma situação. Mas aí o que acontece? Tem um terceiro componente que está precisando nascer. Daí, então, ele começa a mandar setinhas. E aí há uma conspiração, né, de vários campos para que haja uma forte atração. Até para com esses casais que já estão casados há muito tempo, rola um clima diferente, a química muda. E não vem me dizer que é só ovulação, não, é mais do que isso. Porque a mulher começa a achar bonitinha todos os bebezinhos que passam, o homem começa a perceber que tem muita mulher grávida pela cidade, parece que deu uma chuva, passou o carnaval, está todo mundo grávido, enfim, brincadeiras à parte, existe mais observação com relação a crianças e grávidas no campo da mulher e no campo do homem também. E quando junta, então, essa química, né, o que está acontecendo é o efeito do encantamento. O contrato de nascimento é desenvolvido, é realizado numa reunião no astral, onde a alma do pai, a alma da mãe, a alma do bebê e seus colaboradores estão juntos e dizendo, olha, você é o pai ideal para essa missão que esse ser precisa cumprir. E você é a mãe ideal. Vocês aceitam ser os guardiães desse ser, desse projeto? E aí, então, existe uma aquiescência. Sim, eu aceito. Sim, eu aceito. É como se a gente estivesse firmando um contrato em cartório, igualzinho quando a gente vai casar. No astral, o homem e a mulher assinaram um contrato e se comprometeram, mas eles estavam no astral, em desdobramento. E quando eles acordam, eles têm uma leve lembrança, não sei, parece que eu assinei um documento, será que eu vou comprar uma casa, um carro? Fico pensando na vida material, né? Ou às vezes nem se toca. E muitas das vezes, tanto a mulher quanto o homem, mas usualmente o homem, esquece que assinou esse contrato. Porque aqui, quando a gente abre o olho, a gente não se lembra de tudo que a gente se comprometeu em realizar. Muitos de nós, inclusive, estamos fugindo do que a gente se comprometeu a realizar. Não é a hora para pular fora do barco, porque já tem gente vindo a caminho, né? E o lance é segurar e assumir esse compromisso, porque tem uma expectativa de um ser, de ser apoiado por duas pessoas, pelo menos, tá? É daí que surgem as nossas primeiras travas enquanto adultos. Meu pai e minha mãe quiseram me receber, meu pai e minha mãe desejaram que eu nascesse, que eu fizesse parte da família. Aqui estão as primeiras questões do inconsciente de quem não foi desejado, de quem sofreu uma tentativa de aborto e de quem conviveu com um casal brigando o tempo está todo. Por trás desse homem que foge ao contrato. Primeiro dizer que tem formas e formas de fugir. Uma das formas que está socialmente pesando no ombro dos homens
é que ele aprendeu que o homem é o provedor. E se ele é o provedor, para que haja mais uma pessoa na família, o que ele pensa? Preciso trabalhar mais. Preciso trabalhar mais, preciso produzir mais, preciso ver outra forma de ganhar dinheiro, porque esse dinheiro que dá só dá para nós dois, só dá para nós três, e vem mais um. E aí, olha a situação que acontece. Ele se ausenta de casa porque ele aprendeu culturalmente, socialmente, que ele tem que prover. Esqueceu que quando ele nasceu, ele tinha uma proposta a realizar. E essa proposta que ele veio realizar não era a prioridade ganhar dinheiro para pagar o apartamento, o carro, para prover tudo. Não era essa a proposta. A proposta era muito mais espiritualizada. Fazer o bem a alguém, impactar a sua comunidade, respeitar as pessoas, independente das suas cores, da sua sexualidade, do seu gênero, da sua forma de pensar. Então, nós viemos com missões das mais diversas, sendo que a missão provedora ela não veio no pacote. Aqui, depois que a gente nasce, é que a gente cai nessa armadilha e diz, não, eu tenho que prover, eu tenho que prover, eu tenho que prover. Traçando um perfil de um homem que ele está inconsciente nessa história, né? Ele está sendo levado pelo inconsciente coletivo, pelo modelo cultural. O homem é o provedor. E o provedor tem que prover, e tem que ter muito dinheiro, e tem que trabalhar mais, e acaba se ausentando de casa e causando uma questão muito delicada para quem vai nascer, que é o abandono, a ausência. E aqui, nesse pequeno grupo que nós estamos aqui, depois, e quem vai ouvir também, é só pensar como foi a presença do seu pai na sua vida. Muitos homens que saíram para trabalhar, nesse século anterior, pelo menos, né, de 100 anos para cá, vamos dizer, muitos deles saíram para trabalhar, mas eram pais amorosos, estavam com a família passeando, brincava com as crianças, dava boa noite, fazia dormir, tomava banho, se conectava com as crianças, né? Então a gente precisa saber se esse pai, que era o provedor nessa história da família que está nascendo, se esse pai do pai, do pai, do pai, como era? Se ele era provedor ausente, provedor presente, ou se nem provedor ele era. Se ele era uma peça atrapalhadora na vida. Ou se ele era a única peça com quem as crianças podiam contar, a mulher. Essa história da carga ancestral que a gente traz do pai e da mãe, tanto a mulher quanto o homem, ela é importantíssima, gente. E ela tem um peso na nossa vida, na nossa história, que a gente nem imagina. Porque padrão a gente repete, sem pensar. A gente apenas repete. E quando você vê, você às vezes nem percebe, está repetindo o padrão, e às vezes apenas você repete e pronto. Apenas repete. E depois fala, nossa, eu estou igual meu pai, se é homem, né? Ou estou com um comportamento igual da minha mãe, se é mulher, né? E o quanto isso impacta você. É muito importante que essas histórias sejam descobertas agora, na pré-concepção, porque aqui dá tempo de fazer releitura, de perdoar o pai ausente, a mãe repressora, o pai alcoólatra, a mãe que não amamentou, o pai que não foi provedor, que só foi provedor, o pai totalmente ausente, a mãe que não esteve, não pôde estar presente porque, ai que susto, porque tinha que sair para trabalhar. Então, está aqui, nessa construção, está aqui o que vai acontecer no futuro e a forma da gente limpar
esse futuro é conhecendo bem o passado. E aí, tem algumas pessoas que chegam no momento